Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 8º encontro Medita com a gente. Estamos começando agora. O tema de hoje, bem propícios ao momento que estamos vivendo, meditação versus relaxamento, onde as práticas se encontram e onde elas divergem. Então, como todo início de encontro, já temos aqui pessoas suficientes para a gente começar, já são 7h02. Então, vou convidar a todos para a gente começar a nossa primeira prática de meditação. É a prática que a gente faz a transição da vida corrida para um momento de mais tranquilidade, integração, né? Então, a partir de agora, peço que sentem ou deitem, de tal forma que a sua coluna fique reta, numa posição que se sinta confortável. Então, fechamos os olhos. Quem se sentir à vontade, pode fechar o vídeo. Depois a gente se reencontra novamente. Então, convido a fechar os olhos. Vamos fazer 3 respirações profundas, soltando mais lentamente na exalação. Inspiramos pelo nariz e soltamos lentamente, soprando pela boca. Novamente. Mais uma vez. Agora ficamos um pouco observando o fluir natural da nossa respiração. Observamos o ar entrando, o corpo expandindo, o ar saindo, o corpo contraindo. Convido agora, junto com a inspiração, contraímos os pés da seguinte forma. Inspiramos e contraímos os pés. Prendemos um pouquinho. Soltamos e descontraímos os pés, relaxando e soltamos a expiração conjunta. Vamos fazer mais uma vez. Inspiramos, contraímos os pés. Soltamos, relaxamos os pés. Agora, inspiramos e contraímos as pernas. Soltamos, relaxamos as pernas. Inspiramos, contraímos as coxas. Soltamos e relaxamos as coxas. Inspiramos e contraímos as costas e a barriga. Expiramos e relaxamos.
Inspiramos e contraímos os ombros, levantando em direção às orelhas. Soltamos o ar e relaxamos os ombros. Inspiramos e contraímos os braços. Soltamos e relaxamos os braços. Inspiramos e contraímos as mãos. Soltamos e relaxamos as mãos. Inspiramos e contraímos o couro cabeludo. Expiramos e soltamos. Inspiramos e contraímos a face. Expiramos e soltamos. Ficamos agora observando as sensações no corpo. Como está o nosso corpo agora? Leve mais uma vez a sua atenção para o movimento da sua respiração, para o entrar e sair do ar. Fazemos então uma respiração profunda e após abrimos lentamente os olhos e mexemos os pés e as mãos. E aí, gente, tudo bem? A Iracema levantou aqui a mão, gostaria de falar alguma coisa, Iracema? Alguém gostaria de comentar essa prática? Sentiram algum desconforto? Tranquilo, Silvia? Oh, aqui é o Dr. João Nelson. Só pela imagem, bem-vindo. E aí, João, conseguiu pegar a prática? Peguei um pouco, já no final. Entrei um pouco atrasado. Tranquilo, seja bem-vindo. Olha aí, a gente começou hoje a nossa prática com um pouco de relaxamento. Foi menos meditação e mais relaxamento. E o nosso tema hoje, do Medita com a gente, é o como que a gente consegue distinguir uma coisa da outra. Meditação e relaxamento, onde as práticas se encontram e onde divergem. Então, só chamar a atenção que todo encontro nosso, a gente faz essa prática inicial, depois fazemos uma apresentação de conteúdos relacionados ao tema da semana. Quem quiser fazer alguma interação durante a apresentação, é só abrir o microfone e falar, fique à vontade para interagir.
Depois que a gente termina a nossa apresentação, abro novamente outro espaço para alguns comentários, algumas dúvidas. Terminado esse espaço, a gente faz a prática final do nosso encontro. Dependendo do horário que a gente termina a prática, ainda faz uma outra abertura para conversarmos sobre a experiência. Quem quiser partilhar, fique sempre à vontade. Aê, Iracema! Tudo bem? Então, vamos começar agora. Carlinhos. Tudo bom? Tudo. Então, vamos começar agora o bate-papo sobre o nosso tema. Vou partilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver aqui. Estão vendo a minha tela? Conseguem ver? Estão conseguindo ver a minha tela? Todo mundo? Tá dando para ver sim, Henrique. Sim, tá tudo certo. Então tá, vamos lá. Então, gente, primeira coisa, o que é relacionamento, né? Pesquisando no livro do Bernard Ariol, né, um livrinho que ele trata sobre diversos tipos de relacionamento, ele define relacionamento como aquilo que se opõe ao estresse, que reforça a nossa homeostase, ou seja, o nosso equilíbrio interno. É aquilo que diminui a nossa angústia, a nossa emotividade, o que procura construir ou unificar os elementos do nosso organismo. A definição de relaxamento que alguns autores trazem, ela se confunde um pouco com a questão da meditação. E a gente vai ver que meditação e relaxamento são bem distintos, apesar de ter muitas coisas que são similares. E há uma certa confusão que os autores também consideram a meditação como uma técnica de relaxamento. Embora, inicialmente, a meditação gere um relaxamento, às vezes o efeito também pode ser contrário, como a gente vai ver mais na frente. E eu vou também estar explorando um pouco da minha experiência com a meditação, para vocês perceberem a diferença de uma coisa com a outra. Basicamente, o relaxamento, ele trabalha com o físico ou com o mental, ou unindo os dois, físico e mental. Né? As técnicas básicas de relaxamento, e que é muito utilizada mundo afora, se baseiam em exercício de respiração, principalmente técnicas de respiração tirada da yoga, ou aprendida com a yoga, ou yoga, e o taoísmo. A respiração profunda, as 3 respirações profundas que a gente realizou no início, é uma técnica de respiração, é um exemplo dela. Outra técnica de respiração bem conhecida é a respiração cíclica. Como é que a gente faz isso? Uma que chama a respiração quadrada, né? A gente inspira contando de 1 até 3, ou seja, o ritmo dessa inspiração é de 3 tempos. Seguramos 3 tempos, expiramos em 3 tempos, seguramos 3 tempos e começamos novamente o ciclo. E esse ciclo ele tem várias variações, por exemplo, eu posso inspirar em 3 tempos, segurar 3 tempos e soltar em 6 tempos e manter o pulmão vazio por 3 tempos e começa o ciclo. São técnicas de autocontrole, né? Tem também a respiração alternada, que é bastante conhecida. A gente inspira por a narina, segura e solta pela outra. E fazemos isso, a repetição desse ciclo. E também tem outras técnicas relacionadas às terapias de renascimento, que são técnicas de hiperventilação. Essas técnicas de hiperventilação também utilizada pelos mergulhadores. Na verdade, é a técnica de hiperventilação que amplia a nossa capacidade de resistência ou de apneia a passar muito tempo sem respirar embaixo d'água, né? E aí, outras técnicas são as relacionadas ao componente físico do relaxamento, né? O relaxamento muscular progressivo, ou técnica de Jacobson, né? Essa técnica que a gente fez de
contrair e soltar junto com a respiração, é uma variação dessa técnica do relaxamento muscular progressivo de Jacobson, né? Outro tipo de técnica é o treinamento autógeno, está por trás da hipnose, porque ela trabalha um pouco, o processo dela é um pouco relacionado à autossugestão. Um exemplo é quando você inicia a prática, você está sentado num local tranquilo, então o professor lhe orienta a sentir o braço direito, e aí ele faz uma autossugestão. Seu braço está pesado, sinta o peso do seu braço. E aí, nesse percurso, seu braço está quente, você está com muito calor no braço. Então, você vai trabalhando com essas autossugestões e o seu corpo vai respondendo, né? Dentro desse arcabouço de prática de relaxamento, esses autores colocam o Rolf, que é uma prática de trabalhar o corpo, a percepção do corpo, um pouco parecida com a yoga, mas vai um pouco mais além. O Tai Chi Chuan, a arte marcial Aikido, é o Qigong, é uma outra arte marcial também que tem sido trabalhado muito em relação a isso. Não poderíamos deixar de falar também da medicação. Tem não só medicação no sentido alopático, como tem por exemplo, o relaxante muscular, né? Tem nessa perspectiva, ele trabalha dentro de ele é como se fosse um antidepressivo bastante, bem fraquinho, entendeu? E ele trabalha nessa perspectiva de você relaxar a mente e o corpo vai por consequência disso. Aí a gente tem também terapia floral, homeopatia, óleos essenciais, né? Dentro das práticas integrativas, aí você tem um universo bem amplo, né? Que poderia colocar na perspectiva de medicação, mas de forma mais ampla. E aí vem a figura que a gente está mais interessado aqui, que é a meditação. A meditação, embora ela tenha um efeito relaxante, ela vai além, porque ela trabalha com conteúdos. E esse conteúdo pode ser qualquer coisa, o que não está incluído nas práticas de relaxamento. Ao mesmo tempo, tem prática de relaxamento que trabalha com esses conteúdos. É por isso que o relaxamento ele vem sendo, já há muito tempo, utilizado em psicoterapias como um procedimento para fazer com que a pessoa relaxe, diminua suas tensões e crie abertura para o desenvolvimento da relação psicoterapêutica. Já a meditação vai um pouco mais além. Porque a meditação, a gente está trabalhando na perspectiva do mindfulness, da consciência plena, nós estamos trabalhando, buscando construir uma percepção consciente daquilo que acontece agora. Mas eu preciso de intenção. Eu posso voltar para o meu corpo, algumas partes do corpo. Por exemplo, se eu tiver uma dor, eu volto a minha atenção para essa dor. A nossa prática comum aqui está mais voltada para as sensações do corpo e observação da respiração. Eu posso voltar para o meu ambiente externo. Eu posso estar no meio de uma reunião e construir esse estado de percepção consciente do que está acontecendo nesse momento. E aí eu aprendo a ver as coisas como elas são, de uma maneira imparcial, mas para isso eu preciso exercitar uma certa abertura para o que está acontecendo e sem julgar, porque toda vida que eu julgo, eu projeto. Quando eu projeto, eu interpreto. Se eu interpreto, não é a realidade, é a minha perspectiva. Então, a meditação, além do relaxamento, que a gente vai já ver essas fases, né? Ela possibilita a gente enxergar de modo mais claro o que quer, qualquer coisa que esteja acontecendo diante da gente. Pode ser não só sensações no corpo, sentimentos, ou qualquer coisa intermediada
pelos órgãos sensoriais. Eu gosto muito do exemplo de duas pessoas conversando. O tipo de conversa, naturalmente, acontece da seguinte forma. A pessoa fala e eu vou lá e interrompo. A pessoa fala, eu vou lá e eu interrompo. Cada vez que eu interrompo, eu perco a oportunidade de construir a perspectiva do outro. A perspectiva do outro, que é diferente da minha, acrescenta algo à minha percepção. Ou pode acrescentar algo, mas para isso eu preciso estar aberto. Na relação médico-paciente, isso é muito comum. Às vezes, quando o paciente chega no consultório médico e fala dos seus problemas, e o médico tem a paciência de escutar e de perceber, constrói-se algo que a gente chama de empatia. Por trás dessa empatia, há uma conexão. E o procedimento terapêutico, ele surte mais efeito. Por quê? Porque é uma relação de confiança. E a relação de confiança só acontece quando há abertura para o que está acontecendo no momento. E aí vem, quais são as diferenças básicas, então, entre meditação e o relaxamento? Para a gente meditar, a gente precisa aprender a treinar nossa capacidade de prestar atenção. Todas as práticas meditativas, o elemento integrativo de todas elas é a capacidade de prestar atenção. Se eu tenho uma mente confusa, eu não consigo focar em nada. Então, as primeiras técnicas de meditação focam em melhorar a qualidade da nossa atenção. E aí, a gente trabalha na meditação com os conteúdos mentais. Sim. Aí há uma diferença. No relaxamento, isso não é preocupação. A mente pode divagar à vontade e a gente não se preocupa. Ela não atua sobre os pensamentos nem as emoções que estão acontecendo. Por outro lado, quando a meditação trabalha com conteúdos mentais, para nos levar ao momento presente, se eu estiver passando mal com a sensação de medo, isso é o meu presente. Então, eu busco me aproximar do que eu estou sentindo. É nesse aproximar do que estou sentindo que isso começa a perder força dentro de mim. Né? Então, enquanto eu chego numa clínica para relaxar porque eu estou estressado, quando eu medito porque estou estressado, eu me aproximo do conteúdo desse meu estresse. Meu corpo se reflete, então eu me aproximo dele. E é uma coisa que é interessante. Tudo nasce na mente. Quando a gente fala de meditação, a gente fala de um treino para compreender como sua mente funciona. E as mesmas situações, por ter interpretações completamente diferentes, para pessoas diferentes, essa mesma situação pode ou não ser estressante. Vai depender da ótica de cada um. Ou seja, na meditação, interessa entender por que eu tenho uma aversão àquilo que acontece a mim. Por exemplo, foi uma situação bem interessante. Esse final de semana, saí para comprar um carro com a minha esposa e teve um problema lá. Eu parei no local que não poderia parar, mas era dentro da concessionária. Mas o sujeito lá ele foi tão delicado, de um jeito que disse: senhor, o senhor não pode parar aí. Achei, mas vem cá, eu estou vindo comprar um carro. Não, mas o senhor não pode parar porque se quebrar o seu carro eu não vou me responsabilizar. Aí eu tenho um gatilho. Como esse gatilho não tem acontecido, eu não tenho passado por situações muito corriqueiras desse sentido, esse gatilho não está aprimorado, então me irritei um pouco. Não, mas espera aí, rapaz, eu vim para comprar o carro. Por que você não pode, pelo menos, falar com a vendedora para arranjar um local para eu parar o carro e não ter esse problema? Não sei nada disso, não. Vai resolver seu problema. Na mesma hora, eu olhei para minha esposa: então vamos embora. Eu não vou ficar num canto onde eu sou maltratado. Aí você, poxa, mas você não teve aquele para fazer isso? Olha o que é interessante. Veio um conteúdo, uma situação, a mesma situação que gerou gatilhos. O homem ele é mais impulsivo nesse sentido. Minha esposa chegou e disse: você acha mesmo que eu vou deixar essa pessoa acabar o meu dia porque ele é mais educado ou tem problemas que a gente não sabe? Não, vou sair daqui e vou lá na concessionária falar com a minha vendedora. E eu fiquei lá martelando, né? O que foi que a meditação ajudou nesse momento? A perceber que esse gatilho ainda está presente. Então, isso é instrumento para eu trabalhar mais ainda.
mas ao mesmo tempo já foi um avanço, porque antigamente eu ia para cima do sujeito. E hoje não, cheguei e disse para mim, vou embora, estou sendo mal atendido, porque eu vou ficar aqui. Iria embora e isso ficaria por isso mesmo. Tempos atrás eu não só ia em cima, porque se eu não fosse, eu ia passar uma semana pensando porque eu não fiz nada, né? Então muda. A realidade, os contextos começam a mudar. Esse é o processo da prática, né? Então, a meditação ela pode ser usada assim como uma técnica rápida e fácil de relaxamento. Porém, os efeitos, às vezes, são opostos. É comum, pelo menos na minha prática, vocês vão perceber isso, quem está meditando de forma mais regular, que você senta para meditar, vem aquela clareza, aquela paz, aquela tranquilidade, aí de uma hora para outra surge um pensamento que traz junto com isso ansiedade. E aí você começa a ficar meio nervoso na hora da prática. Para o relaxamento, isso seria, para uma técnica de relaxamento, isso seria a técnica estaria frustrada. Para a meditação, esse momento é um momento de conhecimento. Porque você teve um pensamento que surgiu e gerou ansiedade. O que é que você faz? Observa o pensamento, sente aquilo que ele traz no corpo de forma imparcial. Observa a si mesmo o que está passando. Da mesma forma que o pensamento vem, da mesma forma que as emoções e as sensações no corpo surgem por causa desse pensamento, quando a gente se aproxima dele como observador, com abertura e sem julgar, ele simplesmente vai. E depois você recupera novamente aquela sensação de tranquilidade. Ou seja, para o relaxamento, essa sensação de ansiedade seria uma frustração. Para a meditação, é ferramenta ou matéria-prima para se trabalhar e, melhorar. Né? Então, o relaxamento ele foca nas consequências do estresse a nível corporal, basicamente. Enquanto que a meditação permite novos conhecimentos, aumenta a concentração e melhora a capacidade de se relacionar. Empatia. Né? Então, os processos são distintos. Na meditação, a gente reconhece que não podemos controlar ou evitar os pensamentos e as emoções. E a gente trabalha justamente na perspectiva da desfusão cognitiva. Fusão é unir-se. Quando eu penso, acredito que esse pensamento sou eu, que eu sinto emoção, que eu sou essa emoção e eu enveredo junto deles. A meditação ela faz o contrário, ela me torna observador de mim mesmo, me ajuda a me tornar esse observador e vai treinando isso com o tempo. E à medida que você pratica, você vai ganhando mais habilidade nessa observação de si mesmo. E até, por exemplo, esse problema lá da concessionária, vai ter uma hora que você vai olhar para isso e vai rir de si mesmo. Então, ela ensina também a ter bom humor com aquilo que a gente faz de errado, por esses impulsos. É quando a gente reconhece que precisa ir mais, praticar mais, ter mais consciência, ter mais intenção para melhorar aquilo que nos incomoda. Não é tudo, gente. Meditação não é uma panaceia para resolver todos os problemas da vida, mas ajuda. Mas para isso você tem que levar a intenção para aquilo que é mais urgente. Né? Então, a meditação, ela nos ensina que podemos aprender a recuar e a descansar de forma consciente do que está acontecendo. Durante uma reunião estressante, eu não vou parar para fazer um relaxamento. Eu vou parar sem as pessoas perceber e deixar e entrar dentro de uma perspectiva de consciência do momento presente. Eu posso fazer isso simplesmente observando o movimento ou o ritmo da minha respiração nesse momento. Quando eu faço isso, eu consigo me dissociar do ambiente e me transformar no observador. Eu consigo ter consciência da agitação do momento. E tendo essa consciência, me dificulta mais eu entrar nela e deixar ser levado por tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, é por isso que a meditação ela tem essa capacidade de gerar mais clareza. Logo, tentar evitar a mudança é desgastante e estressante. E esse não é o processo que a gente leva para a prática da meditação.
né, a gente deixa as coisas acontecer. Aquilo que a gente pode mudar, a gente se esforça para fazer. Aquilo que a gente não pode mudar, o que fazer? Nada, simplesmente nada. A gente tem a mania de querer mudar os outros. Ninguém vai mudar ninguém. A gente tem a mania de querer corrigir os outros. A gente não vai corrigir ninguém. No trânsito, a pessoa te tranca, você fica com raiva e você buzina porque acha que ele vai mudar. Na verdade, você só piora a situação. Nós só pioramos a situação, né? Tanto que, atualmente, eu tenho já conseguido não mais buzinar para quem quer que esteja à minha frente, mesmo estando errado. Isso foi um processo difícil pra caramba, mas até compreender que aquela pessoa que está na sua frente tem uma vida e tem uma história completamente diferente da sua, está passando por um momento que não é o seu, então, se você está mais centrado e mais tranquilo, deixa as coisas acontecer, porque da mesma forma que ele faz uma barbeiragem, nós também fazemos. O problema é que quando nós fazemos também não gostamos de escutar uma buzinada. Se não gostamos de escutar uma buzinada, então deixemos os outros fazer no momento de descuido deles, nós fazemos a buzinada também, né? E aí, ó, na prática da meditação, a gente pode encontrar 3 fases que são relativamente distintas, mas assim, é mais para fins didáticos, né? No início, a gente busca esse relaxamento. Eu posso iniciar uma prática de meditação com a técnica de relaxamento, a técnica de respiração. Uma técnica de relaxamento é fazer uma oração, também uma técnica de relaxamento, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um credo, um Vinde Espírito Santo. Em outras tradições religiosas, eles têm os ritos. Esses ritos também geram um ambiente que traz uma certa paz, para depois a gente entrar na prática e facilitar a gente conseguir focar a nossa atenção em um objeto, uma âncora atencional. Essa âncora, como já tenho falado em vários encontros, pode ser um mantra, pode ser uma frase curta, pode ser a respiração, pode ser uma música. Por exemplo, sons de monges beneditinos, aquelas. Isso também nos ajuda a ampliar a nossa capacidade de concentração. E depois que a gente consegue diminuir essa agitação da mente, aí facilita agora voltarmos a atenção para onde a gente quiser e descansar sobre o que está acontecendo. É o momento do descanso, da abertura, do que está passando, a gente deixa passar e vira um observador do que está acontecendo, né? Ou seja, depois que a gente relaxa, a gente entra no conteúdo do que está acontecendo. Mas a gente não envereda pelo conteúdo, a gente deixa ele se manifestar e observa o que está acontecendo. Essa que é a mágica da meditação. E essa mágica não tem nenhum segredo, não é nada místico. Hoje, a neurociência explica como há esse funcionamento, né, da mente, como a mente funciona, quais são os efeitos gerados pela prática da meditação. E mindfulness hoje, na perspectiva da consciência plena, que é a tradução desse termo, uma tradução um pouco mais rigorosa, teria um outro que seria atenção vigilante, porque no relaxamento você relaxa o corpo e pode até dormir. É um efeito bom, porque quando você dorme, significa que o relaxamento, né, funcionou. Na meditação, dormir não é bom. Na meditação, a gente precisa estar vigilante. Eu preciso estar relaxado, eu preciso estar concentrado e preciso estar consciente, vigilante daquilo que está se passando no momento presente. Então, se eu dormir ou se eu estiver com sono, né, quem já pratica um certo tempo percebe que, às vezes, quando você está com sono, você está ali observando a respiração ou alguma parte do corpo. Quando você sonha, opa, aí você vai para outro universo, né? Então, você perde o objeto da atenção. E aí, gente, para quem não conhece ainda o processo da meditação, depois dessa explanação,
Quase todo encontro medita com a gente, como sempre tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, eu trago essa figurinha do processo de meditação e distrações da mente. As pessoas têm uma concepção errônea, comum, de que meditar é evitar pensar. Outra, que meditar é construir um vazio, né? É buscar o vazio da mente. Primeiro, isso não existe, é bobagem. Né? A mente, o processo natural da mente é pensar. O processo natural nosso é nos distrairmos, devanearmos com os pensamentos. A meditação ajuda a focar a nossa atenção para que nós não devaneemos demais. Então, sentamos para meditar, no início da prática. Voltamos a atenção para a respiração. Aí vamos lá, observando o movimento da respiração. O que é que a gente está fazendo? Aumentando o nível de concentração. E, naturalmente, vem um pensamento e a gente devaneia. O mais importante aqui não é o pensamento, não é o devaneio. É a consciência de que devaneou, que o pensamento existe, que o pensamento te tirou do foco e perceber. Percebi, gentilmente, não brigo com o pensamento, volto para o foco da atenção. Respiro, faço uma respiração profunda, sento, entro de novo no clima. Aí, quando menos espera, bate aquele sono. Aí você dá aquela mexida na cabeça. A questão é, percebeu isso, faz parte da prática, volta de novo para o foco da respiração. E aí, quando você pensa que você está sentindo aquela sensação de tranquilidade, porque está conseguindo se concentrar, conseguindo perceber esse movimento da respiração, e aí vem um pensamento que te leva. O pensamento, às vezes, é de, poxa, a vontade de estar com meus amigos, ou de estar num local, né, paradisíaco, com a imagem, em contato com a natureza, uma coisa bem bacana, e você viaja disso aí. E às vezes é 1 minuto, 2 minutos. Aí você pensa, perdi minha meditação, que coisa chata. Não. Percebeu que aconteceu isso? Ok. Se despeça do devaneio e volta para o objeto da atenção, a respiração. Acontece novamente, aí vem a letargia, percebeu? Volta para a respiração. O aprimoramento da nossa concentração acontece com o nível de percepção do que acontece no momento presente. Quanto mais a gente percebe que a gente se distraiu, significa que é mais ou menos o seguinte: estou fazendo uma musculação, meu braço é o cérebro. Então, vamos lá. Estou concentrado, me distraí. Estou concentrado, me distraí. Ou seja, é uma musculação que você está fazendo. Você está fortalecendo o músculo atencional. E, por sinal, ele está aqui na região frontal do nosso cérebro, por trás aqui da testa. Com certeza teremos um Medita com a gente, que a gente vai estar falando das funções executivas, das funções atencionais, né? Que melhora muito quando a gente trabalha a atenção, a gente desenvolve muitas outras habilidades cognitivas. E uma delas é a regulação emocional. Se eu aumento a minha capacidade de atenção, eu consigo perceber-se melhor. Consigo perceber o que está acontecendo dentro de mim. Eu consigo perceber que, diante de uma situação conflituosa, eu posso estar com raiva, minha barriga está ali, pode estar queimando, eu posso estar com o rosto contraído. Isso são informações emocionais. Se eu tenho atenção, consigo perceber do que está acontecendo, eu posso escolher como reagir. Se eu sei que eu posso perder a cabeça, eu saio. Isso é inteligência emocional. Quando eu consigo me relacionar com esses sentimentos e emoções de forma a dar respostas diferentes das que eu tenho de forma automática,
eu começo a melhorar a minha capacidade, né, de gerir as informações de natureza emocional na minha vida. Ok? Então, eu encerro aqui a apresentação de hoje e abro espaço para perguntas ou dúvidas. Alguém tem dúvida? Gostaria de comentar? O assunto ficou claro? Foi simples? Conseguiram acompanhar? Todo mundo com vergonha. A Silvia A fez explanação foi excelente, Henrique. Excelente. Gostou, João? Gostei demais, demais mesmo. Me abriu muita coisa. Foi muito bom. Muito obrigado. Que bom aí. Bem, então hoje a gente fez uma prática de relaxamento, né? No início. E agora a gente vai focar a próxima prática, uma prática integralmente de meditação. Então, a primeira sugestão que vocês têm que ficar, quem está meditando hoje pela primeira vez, as distrações fazem parte da nossa prática. Barulhos. Eu não sei por que a Cacau, a cachorra aqui de casa, não latiu ainda. Na verdade, ela latiu no início. Tendo um casal de filhos aqui ao vivo e a cores, eu não sei como é que eu consegui eles não aparecerem e gritarem aqui por perto. Isso é a vida real. Isso tudo são distrações. O problema é quando a gente deixa essas distrações nos irritar. Uma experiência assim que eu gosto muito que aconteça às vezes é quando eu estou meditando, aí coloco ali para meditar, às vezes 30 minutos. Hoje eu estou com tempo, vou meditar 30 minutos. Hoje eu estou com tempo, vou meditar até um pouco mais. Aí quando dá os 15 minutos do primeiro tempo, aparece um dos filhos. Rapaz, pense numa coisa boa. Por quê? Porque no dia a dia, na correria, você olha o filho meu de rabicho. Não é assim? A gente olha para as pessoas meio de rabicho. Naquele momento, você está bem mais tranquilo do que o normal. Ou seja, você consegue olhar de forma a estar presente. E tudo muda nessa relação. E aí, ao invés de você se irritar, porque houve uma distração que te tirou da prática, você fica feliz, porque ela te gerou uma outra oportunidade de conexão com o teu filho. Ou seja, uma distração como essa é uma oportunidade para treinarmos a se conectar com o que está acontecendo no momento presente. Né? E aí, mais algumas? Alguém que gostaria de falar alguma coisa? Oi, Iracema, teu microfone está desligado. E agora? Agora sim, estamos falando agora com a minha mestra. Mestre. A vergonha. Henrique, como é que é quando a gente está nesses momentos de meditação e aí vem algo assim muito intenso, apesar de que você já falou. Ou em ambientes que, por exemplo, haja um constrangimento, né, em que a gente trava, né? Uhum. Como é que a gente pode, dentro desse esqueminha que você, desse desenho que você colocou, como é que a gente consegue permanecer no estado meditativo, né, para retomar depois ou para não revidar. Você colocou antes, né, os seus exemplos, mas, por exemplo, quando, num caso assim, que é algo muito intenso, muito forte, né, e que a gente precisa, principalmente num momento coletivo, né, e que a gente precisa muito preservar esse equilíbrio. Qual é, dentro da meditação, como que a gente mantém, pelo hábito que já adquiriu, como que a gente mantém esse estado meditativo? Na verdade, aí varia muito de pessoa para pessoa. Né? Às vezes, a melhor percepção do momento
quando a gente está diante de uma situação que ela é muito intensa e a gente acha que não vai dar conta, a melhor coisa é sair. Sair da situação e ir para um local e se centrar, buscar se centrar mais. Eu estava lendo uma vez... Não tendo esse recurso, onde que a gente busca esse recurso interno? Como que a gente busca? Se a gente não tem esse recurso, é muito difícil, porque a gente não percebe o que está acontecendo. A gente se deixa levar pelo que está acontecendo sem perceber. A gente não se irrita de uma hora para outra. São várias irritações pequenas durante o dia que levam ao resultado. Quando a gente não tem essa percepção, é a típica pessoa que é o faz tudo, né? Ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas se alguém parar ela em algum momento, ela já fica logo irritada. E ela não percebe por que está sendo irritada. Então, se a gente não tem esse conhecimento, é difícil, de fato, a gente, como é que eu digo, se restaurar, se recobrar num momento difícil. Por isso que a prática diária é que vai construindo esse hábito, essa nova forma de relacionar-se consigo. Por exemplo, aquele exemplo da concessionária, para mim, foi brilhante. Eu poderia dizer, poxa, eu medito e me irritei com o sujeito. Cheguei, poxa, eu medito e consegui perceber que eu me irritei com o sujeito. Observa a diferença? Se eu me irritei com o sujeito é porque existe mais espaço, ou preciso meditar mais, focar mais a minha intenção nessa forma de relação que geram gatilhos de autodefesa dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, para mim já foi uma grande coisa, porque antes eu ia para cima, eu discutia, né? E dessa vez eu disse, vou embora. Né? Então, a meditação favorece esses estados de consciência, né? Da origem dos eventos que a gente explode quando aparece. Isso. E mais, mas não, isso não significa que você não vai se irritar, que você não vai perder a cabeça de vez em quando. Eu lendo uma vez um livro do Thich Nhat Hanh, que é um monge budista, né? Monge budista vietnamita. E assim, ele é um autor na área de mindfulness bem conhecido, né? Reconhecido, os retiros que ele faz na França, ele tem um Plumber Village, né? Um local lá que ele faz retiro. Eu lendo o livro dele que teve uma vez que ele ficou muito irritado. Ele olhou para ele, mas eu não sou um monge, como é que eu fico irritado? E aí ele percebeu no momento, para você ver, ele percebeu no momento que estava irritado e queria dar na cara do sujeito. Mas o que foi que ele fez? Ele percebeu a raiva, percebeu tudo aquilo que estava vendo e percebeu onde ele poderia chegar com aquilo que ele estava vivenciando. E ele se retirou. Isso aí também é um ganho da meditação. Quando a Isso, exatamente. Você saber qual é a hora certa. Né? Favorece esse estado de consciência para tomar uma decisão de permanecer ou se recolher. Isso. Na verdade, são as três opções, né? A gente pode recuar, congelar, não fazer nada, deixar passar, ou então ir para cima. Ir para cima é agir. Agir de forma assertiva. Né? Por exemplo, numa situação de violência contra o outro que está ameaçando a morte, não interessa se você é monge, você precisa agir, você precisa preservar uma vida. A vida é mais importante. Só que a ação, ela não é ação com a intenção de raiva de machucar. É a intenção de prevenir, de proteger. Então, a intenção por trás da ação é mais importante do que a própria ação. Né? Então, a meditação, ela abre espaço para a gente perceber as intenções por trás dos nossos atos também. Perceber quais são esses elementos. Pode evitar até o processo de culpa por ter feito uma intervenção, achando que fez uma intervenção onde não devia. Né? Exatamente. Né? Então, é um processo, né? Na verdade, e ao mesmo tempo, a meditação, ela não substitui a prática da psicoterapia. Porque vai ter situações, é inevitável, que a gente vai ter dificuldade de se relacionar com elas. E aí, a prática psicoterapêutica, ela entra complementar esse processo. E, ao mesmo tempo, a meditação abre espaço para que esse processo seja mais efetivo. Porque te leva a se identificar com aquilo que está acontecendo. A maior dificuldade na relação psicoterapêutica
o paciente, o cliente, hoje a nomenclatura usada muito é cliente, chega no consultório do psicoterapeuta e não sabe o que está sentindo. E a meditação não, ela já te leva, eu estou sentindo isso, vamos trabalhar, está florando, eu estou com dificuldade. E aí você trabalha a ressignificação disso tudo, né? Isso que eu acho que é a beleza da prática. Quando faz os dois processos, né? Exatamente, né? Então, Andréa, gostaria de conversar, Geise? Giese, Andréa Giese. Podia falar alguma coisa? Na verdade, eu acabei de entrar, então eu perdi o horário, vi só agora, mas tô entrando de curiosa mesmo. Na verdade, eu pratico a meditação já. Então, muito bom. Interessante. Comecei a conhecer. Tô bem, entrei agora, na verdade, né? Entrei lá no link, vi agora, acabei entrando. Que bom, seja bem-vinda a primeira vez. Primeira vez. Pronto, então você já vai começar praticando agora. A gente vai fazer uma prática para a gente encerrar agora o nosso encontro. Né? Falta ali 7 minutos, mas eu acho que a gente vai em torno de 10. Uhum. A prática, como o tema hoje foi meditação e relaxamento. Se você perdeu o início até agora, você pode depois entrar no nosso canal do YouTube, Monge Urbano, ou no Spotify, que aí você, no canal do YouTube, você vê o vídeo, vê a apresentação, e no Spotify você escuta só o áudio desse nosso bate-papo. Né? Legal. Estamos hoje aqui com alguns alunos do nosso curso de Meditação para Todos, né? Como acessar o presente, reconstruir o bem-estar futuro. Né? Esses encontros agora, esse e os 4 seguintes vão estar muito relacionados com os temas que a gente está abordando no curso, são temas complementares aos estudos, e também um momento para a gente poder praticar um pouco mais e construir esse hábito de meditar, que tanto nos beneficia, melhorando a qualidade de nossas relações, a nossa resiliência às situações impostas pela vida e muito mais. Então, vamos lá, voltar nossa atenção para a nossa última prática do encontro. Uhum. Vou pedir a todos que fechem os olhos, se acomode numa postura sentada ou deitada, de tal forma que suas costas estejam alinhadas em linha reta. Para quem estiver sentado, a gente inclina um pouquinho só o queixo à frente, para diminuir a tensão aqui no nosso pescoço. Então, fazemos agora 3 respirações profundas. Voltamos, então, a nossa atenção para o movimento da nossa respiração, na região da barriga. Observamos, então, o ar entrando, saindo. Só observamos como está a sua respiração agora. Profunda, curta, lenta, rápida, em saltos. Só observe. É você
agora o que importa. Procure, então, identificar as pausas que acontecem durante a sua respiração. A pausa logo após a entrada do ar, que leva para a saída do ar, e a pausa após a saída do ar, que leva para uma nova entrada. Traga para o rosto uma expressão de raiva e observe no seu corpo as manifestações, ou como o seu corpo se manifesta quando você faz uma expressão de raiva. Volte novamente a sua expressão para serenidade. Compare agora como se sente. Traga agora à sua face uma leve expressão de sorriso, de prazer. Observe como seu corpo responde. Nosso corpo e nossa mente são unos. Não sabemos quem começou ou quem nasceu primeiro, se o corpo ou se a mente. Nossa mente é tão corporificada como o nosso corpo é mentalizada. Nem sei se essa é a palavra certa, mas um não existe sem o outro. Mantenha o sorriso
curta a sensação propiciada por esse sorriso. Observe como está a sua respiração agora. Façamos então 2 respirações profundas e após abrimos olhos, lentamente nos reconectamos com o ambiente. E aí, gente, tudo bem? Alguém gostaria de comentar essa prática? A experiência da raiva e do sorriso, como isso se manifesta no nosso corpo? Conseguiram perceber que a raiva contrai o nosso corpo, aperta o peito, e que o sorriso relaxa? Perceber que o sorriso traz paz, traz serenidade. A nossa expressão de raiva traz uma carga dentro da prática. E mostrando isso que os nossos atos corporais também refletem o nosso estado de espírito. Há uma interligação. Antônio Damasio, famoso neurocientista português, residente nos Estados Unidos, ele fala que o corpo não existe sem o cérebro, nem o cérebro sem o corpo. Um depende do outro. E hoje em dia já começa a se falar que as nossas vísceras é o segundo cérebro, onde a gente guarda informações. Isso vai ser um tema para um outro bate-papo aqui do nosso Medita com a gente. Então, gente, sempre que estiverem meditando, tragam um sorriso ao rosto durante a prática. Às vezes a gente esquece, mas quando você se lembra, você induz naturalmente a sensação de bem-estar que aprimora a qualidade da sua prática. Então, sempre que se lembrar, traga um sorriso à sua prática. Não precisa ser aquele sorriso exagerado, só um sorriso leve, gostoso, para sentir o corpo. Traz naturalmente a sensação de bem-estar. E isso é muito bom, né? A gente quer ser feliz, quer sempre estar bem e bem consigo mesmo, que é melhor ainda. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção, alguma pergunta antes da gente terminar? Passamos aqui 6 minutos, mas eu deixo 2 minutos para perguntas ou dúvidas. Posso fazer só uma colocação? Sim, fique à vontade. Estou muito feliz de estar com você hoje. Obrigado também. Hoje fiquei apanhando, mas consegui achar. Olha aí. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Muito. Que bom, obrigado. Obrigado mesmo também. Cada dia que passa, medita com a gente, fica mais ativo, mais interativo, mais próximo das pessoas. Isso é muito bom. E você ainda tem uma pessoa, você sabe que você tem uma importância muito grande na minha vida, que é inegável, então é temas para outros papos. Mas
persevera, Henrique, que é muito rico, né? Isso, estamos aqui fazendo isso, né? Essa semente começou, eu acho, numa crise de pânico lá em Brasília. Esse é outro bate-papo aqui com o pessoal, né? Você, alguém já teve crise de pânico aos 20 e poucos anos de idade? Presente. É muita coisa. É por isso que a caminhada chegou aqui. Se não fosse ela, graças a Deus, ela existiu na minha vida. É isso mesmo. Uhum. Que Gente, bom. Parabéns, Sigam a Henrique. gente. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada por esse momento. Obrigado. Gente, sigam a gente no Instagram, monjeurbano.oficial, nosso canal no YouTube. Só colocar na busca Monge Urbano e encontrar, identificar esse íconezinho aqui laranja. E no nosso canal também, no Spotify. Já está disponível, até o 7º encontro Medita com a gente, já está disponível para quem gostar, para quem se interessar em assistir, vá lá, não perca. Na verdade, é aula prática de meditação no dia a dia. São aulas práticas de meditação para o dia a dia. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado a todos. Obrigada a você, parabéns para você e parabéns para todo mundo que está nesse processo. É rico demais. Obrigado, Jacena. Obrigado a todos. Grande. E até a próxima semana. Fique com Deus. Uma ótima semana a todos. Obrigado. Obrigado, Henrique. Um abraço. Abraço. Obrigada, Henrique. Foi ótimo. Obrigada. Obrigado. Deixa eu parar aqui.